Eu vi meu marido morrer. Pelo menos, foi isso que me fizeram acreditar. Até hoje eu ainda lembro da última vez que ouvi a voz dele. Volto antes do amanhecer. Essas foram as palavras do Daniel. Era uma madrugada fria de junho. O vento batia tão forte nas janelas que parecia que a casa inteira ia desmontar. Eu implorei para ele não sair naquele barco. Mas Daniel sempre foi teimoso. Ele trabalhava com manutenção marítima e dizia que precisava verificar uma embarcação antes da tempestade piorar. Ele saiu usando aquela velha capa amarela de chuva, e foi a última vez que eu o vi. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Na manhã seguinte, a guarda costeira encontrou pedaços do barco perto das pedras. A carteira dele apareceu boiando perto da costa. Depois encontraram a aliança, mas nunca encontraram o corpo. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal de que alguma coisa estava errada. No começo todo mundo dizia a mesma coisa. Você precisa aceitar. Ele se foi. A correnteza levou. Mas eu não conseguia aceitar totalmente, porque existia uma sensação horrível dentro de mim. Uma sensação de que Daniel não tinha morrido. Eu tentava ignorar aquilo, porque parecia loucura, porque a dor já era grande demais, porque eu precisava continuar vivendo. Os meses passaram, depois os anos, e aos poucos, a cidade inteira esqueceu dele, menos eu. Toda noite, eu sonhava com Daniel entrando pela porta de casa encharcado. Toda noite eu acordava assustada, achando que tinha ouvido a voz dele. Até que comecei a perceber coisas estranhas. Dinheiro desaparecendo da antiga conta conjunta. Pequenos saques, valores baixos, sempre em cidades diferentes. No começo achei que fosse erro do banco, mas não era. Alguém estava usando uma conta, que deveria estar parada desde a morte dele. Quando procurei o gerente, ele me disse algo que congelou meu sangue. Os acessos eram feitos usando a senha correta, a senha que só eu e Daniel conhecíamos. Eu saí do banco tremendo. Passei o resto do dia tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez clonagem, talvez fraude, talvez algum erro do sistema. Mas no fundo, eu já sabia. Naquela noite eu entrei no antigo escritório dele pela primeira vez em anos. Tudo ainda estava exatamente igual. As ferramentas, os papéis, o cheiro do perfume barato misturado com maresia. E então encontrei uma coisa, um envelope escondido dentro de uma gaveta falsa. Dentro dele havia apenas uma fotografia, uma foto antiga nossa na praia. Mas no verso havia uma frase escrita à mão. Se algum dia eu sumir, não confie em ninguém. Meu corpo inteiro gelou, porque aquela letra era dele, e eu tinha certeza absoluta disso. Naquele momento eu percebi uma coisa. Daniel sabia que algo iria acontecer, e talvez ele tivesse planejado tudo. Depois daquela noite eu comecei a investigar escondido, sem contar para ninguém. Nem para minha irmã, nem para meus amigos, porque eu tinha medo de parecer louca. Passei semanas olhando extratos bancários antigos. Foi aí que descobri depósitos estranhos feitos meses antes do desaparecimento, valores altos, dinheiro vindo de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Quando tentei pesquisar os nomes, não encontrei nada. Era como se aquelas empresas não existissem. E então veio a primeira ligação. Número desconhecido. Quando atendi, ninguém falou nada. Só ouvi o som do mar e uma respiração pesada. Depois a ligação caiu. Naquela noite eu não consegui dormir. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti medo do Daniel, porque talvez eu nunca tivesse conhecido o homem com quem me casei. 2 dias depois algo aconteceu. Algo que destruiu completamente a minha realidade. Eu estava voltando do trabalho quando meu celular vibrou. Mensagem anônima, sem texto, apenas uma imagem. Quando abri, meu coração parou. Era Daniel, mais velho, barba grande, sentado em uma cafeteria. Vivo. A foto parecia recente, muito recente, e no reflexo da janela atrás dele, dava para ver uma placa. Panamá. Eu fiquei sem ar. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei o celular cair no chão. Porque, naquele instante, tudo mudou. Meu marido não morreu. Ele fugiu. E o pior ainda estava por vir. Porque alguns segundos depois chegou outra mensagem. Dessa vez escrita. Pare de procurar. Ou você vai desaparecer também. Eu deveria ter parado ali. Qualquer pessoa normal teria parado. Mas depois de descobrir que meu marido estava vivo, eu não conseguia mais voltar atrás. Passei noites inteiras olhando aquela foto, tentando encontrar detalhes. Qualquer coisa,
até perceber uma pequena tatuagem no braço do homem sentado atrás dele. Uma cobra enrolada em uma âncora. Eu já tinha visto aquele símbolo antes, no escritório do Daniel, em um adesivo escondido dentro da caixa de ferramentas dele. Comecei a pesquisar obsessivamente. Horas e horas, dias inteiros, até encontrar algo. O símbolo pertencia a uma organização clandestina, ligada a transporte marítimo ilegal. Contrabando, lavagem de dinheiro, desaparecimentos. E foi naquele momento que percebi uma coisa horrível. Talvez Daniel nunca tivesse sido apenas um homem comum. Talvez o casamento inteiro tivesse sido construído sobre mentiras. Mesmo assim, parte de mim ainda queria acreditar que existia uma explicação. Então tomei a pior decisão da minha vida. Fui até o Panamá, sozinha, sem avisar ninguém. Passei 3 dias tentando encontrar a cafeteria da foto. Até que encontrei. Exatamente igual. Mesas vermelhas, paredes azuis, a mesma janela. Eu sentei tremendo, sem saber o que faria se ele realmente aparecesse. Então ouvi uma voz atrás de mim. Você não devia ter vindo. Era Daniel. Quando me virei, quase não reconheci o homem diante de mim. Ele parecia cansado, assustado, como alguém que não dormia há anos. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele segurou meu braço e disse: "Eles estão observando." Naquele instante, 2 homens entraram no café. Daniel me puxou pela saída dos fundos. Nós corremos por becos estreitos, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, até entrarmos em um hotel abandonado perto do porto. Foi ali, depois de 5 anos, que ouvi a verdade. Daniel não fingiu a própria morte apenas por dinheiro. Ele tentou fugir. Segundo ele, havia transportado cargas ilegais sem saber inicialmente o que eram. Mas quando percebeu, já era tarde. A organização não deixava ninguém sair. Então planejaram a falsa morte dele. Em troca do silêncio, ele aceitou porque acreditava que era a única forma de me manter viva. Mas algo não fazia sentido. Se ele queria me proteger, por que continuou movimentando dinheiro? Por que deixou pistas? E então veio a resposta. Porque Daniel estava mentindo de novo. Na verdade, ele nunca quis desaparecer sozinho. Ele planejava voltar para me buscar. Só que alguém dentro da organização descobriu. E desde então estavam caçando ele. Naquele hotel abandonado eu percebi que Daniel estava desesperado, paranoico, assustado. Mas antes que eu pudesse decidir se acreditava nele, escutamos passos vindo pelo corredor. Lentos, pesados. Daniel apagou a luz imediatamente e cochichou uma frase que nunca vou esquecer. Se eles entrarem aqui, não diga que me encontrou. Os passos pararam do lado de fora da porta. Silêncio. Depois, 3 batidas lentas. Toc, toc, toc. Meu coração parecia explodir dentro do peito. E então ouvimos uma voz. Ela já sabe demais. Daniel pegou uma arma escondida dentro da mochila. E naquele instante eu percebi que talvez nós 2 não saíssemos vivos dali. A porta começou a abrir lentamente. E foi ali, no escuro daquele quarto abandonado, que eu finalmente entendi. O homem que eu amava morreu naquela tempestade 5 anos atrás. O que restou depois disso era alguém que eu nunca realmente conheci.